As crianças que vão sair hoje, só até os 8 anos hoje. Crianças só até os 8 anos. Podem sair agora, geralmente. E saiam por aqui, por esse lado, porque está chovendo. Geralmente saem crianças até 9 anos, 10, 11. Enfim, hoje só pode sair até os 8. Saiam por aqui pela frente, aqui pela frente. Isso. Podem sair mais depressa se quiser. Não tem problema não. Irmãos, nós iniciamos a semana passada a análise de Mateus 24. Falamos sobre o princípio das dores. E assim inauguramos uma sessão escatológica do Evangelho de Mateus. Essa palavra escatológico ou escatologia, ela é uma palavra composta da língua grega. O eschatos, a palavra eschatos, significa último. E a palavra logia significa oráculos, ou usada para se referir a um conjunto de proposições e de verdades. Então, quando falamos sobre escatologia, estamos nos referindo ao conjunto de verdades, ao conjunto de proposições, de teses, de ensinos acerca das últimas coisas, do eschatos, do que vem por último. Este sermão de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, é um sermão escatológico. É um sermão que trata das coisas do porvir, das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer no futuro. Nós já estudamos na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, nós já estudamos os versículos 1 a 8 e falamos sobre um período que o Senhor Jesus chama de princípio das dores. Hoje nós vamos entrar no texto, o texto vai nos conduzir para um outro período, que segue o princípio das dores, que é o período chamado de grande tribulação. Eu trouxe há algum tempo para os irmãos um gráfico, um quadro geral, um quadro panorâmico, escatológico. Eu quero que os irmãos observem aqui, se for possível a projeção. Há algum tempo atrás eu preparei este quadro, é um quadro bem simplificado sobre a escatologia cristã, de acordo com alguns teólogos. Existe dentro da escatologia cristã uma margem em que é possível o debate, é possível a discordância entre os teólogos. O Senhor quis que fosse assim, talvez para nos ensinar a humildade, para que nós sempre sejamos seus discípulos, sempre prontos a aprender. E de modo que nós sabemos muitos dados da escatologia, ou pelo menos os dados principais da escatologia, mas nós fomos deixados sem informações precisas acerca da cronologia exata desses eventos que hão de vir. O que nós temos aqui é o que eu, até o presente momento, considero uma proposta razoável. Eu acho que o que nós temos aqui é algo que reflete aquilo que a Sagrada Escritura ensina. O que nós temos aqui é a exposição dos eventos escatológicos numa ordem cronológica que é adotada pela visão conhecida como pré-tribulacionista e pré-milenista. Mas alguns teólogos, alguns pastores que estão me ouvindo agora em outros lugares, ou vão me ouvir depois,
vão torcer o nariz quando olharem para esse quadro, porque tem posições escatológicas diferentes. Ainda que os elementos que estão presentes nesse quadro sejam elementos aceitos pela vasta maioria dos estudiosos de teologia, ainda que haja, como eu disse, essa discordância no campo cronológico. Os irmãos veem ali, o primeiro item, os irmãos veem ali no primeiro item os dias atuais, ali. Aqui estamos nós, coloquei aqui fogos de artifício, não é por causa do Coríntia, como falam por aí não, né? É porque os dias modernos dão a sensação às pessoas de alegria, de paz e de festa. Os dias atuais são dias fortemente voltados para o lazer. As pessoas não sabem o que está reservado para o futuro na história mundial. Nós conhecemos porque o Senhor Jesus nos revelou. Mas esses são os dias atuais, os irmãos veem ali, e, de acordo com esta concepção escatológica, o próximo evento que marca a história humana é o arrebatamento da igreja. Por isso essa seta está apontando para cima, porque indica a ideia da igreja sendo arrebatada. No arrebatamento da igreja está também presente a ressurreição dos mortos em Cristo. A Bíblia fala sobre isso, especialmente em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós aprendemos sobre o arrebatamento da igreja. E a Escritura diz que o arrebatamento da igreja será precedido pela ressurreição dos crentes de todas as épocas. Então, num dado momento, não sabemos quando, em algum instante, pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos, o Senhor fará com que os mortos em Cristo, ou seja, os mortos que morreram na fé nele, se levantem de suas sepulturas com corpos restaurados e com corpos imortais e incorruptíveis. E a Bíblia diz, em 1 aos Tessalonicenses 4, que logo depois disso, os vivos, os cristãos vivos, os que estiverem em Cristo, salvos pela fé nele, que estiverem vivos neste dia, serão imediatamente transformados em seus corpos. E receberão, os seus corpos serão revestidos de imortalidade. Os seus corpos serão revestidos de incorruptibilidade. É o que vai acontecer neste dia. E o texto de 1 aos Coríntios 15 realça essa realidade. E então, os mortos ressurretos, crentes em Cristo ressurretos, e os crentes vivos, que estiverem vivos, os crentes naquele dia, serão então arrebatados juntos para o encontro com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento da igreja. Alguns teólogos colocam esse momento logo depois da tribulação, junto com a segunda vinda de Cristo. Arrebatamento e segunda vinda juntos. Esta também é uma posição que tem sido levada muito a sério por bons teólogos também. Não há problema, ninguém se torna herege se pensar dessa forma, não se torna uma seita se pensar dessa forma. Logo depois do arrebatamento da igreja, os irmãos veem aqui esse traço todo deformado, é o período da tribulação, por isso tem aqueles raiozinhos lá em cima que aparecem de vez em quando. Vai aparecer agora, olha lá, apareceu. Então, ali nós temos lá a tribulação, a grande tribulação de que Jesus fala. O Senhor Jesus fala da grande tribulação nesse texto que acabamos de ler. É um período que, segundo o Senhor Jesus, a tribulação será tamanha que nunca na história humana se viu algo semelhante.
será algo sem precedentes na história humana, o período da grande tribulação. E nós falaremos, o texto que estamos estudando abrange esse período aqui. Esse é a parte dos eventos do porvir de que o texto que estamos estudando trata a tribulação, ou a grande tribulação, que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Logo, esta visão, de acordo com esta concepção, com esta cronologia proposta aqui, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Ela não verá a grande tribulação. A igreja cristã não conhecerá pessoalmente o personagem central da grande tribulação, que é o anticristo, o famoso anticristo. Muita gente quer não saber quem é o anticristo, fazendo cálculos para descobrir quem é o anticristo. Não sabemos quem é o anticristo, nem nos interessa. O fato é que, se esta posição, se esta cronologia estiver correta, a igreja cristã não terá contato com o anticristo, não o verá, não o conhecerá, porque terá sido arrebatada antes da tribulação. Pelo fato de colocar o arrebatamento antes da tribulação, esta visão escatológica é chamada de pré-tribulacionista, porque o arrebatamento acontece antes da tribulação. Na sequência, logo depois da tribulação, de acordo com este quadro, de acordo com essa cronologia pré-milenista, ocorre então a segunda vinda de Cristo. E notem, a segunda vinda de Cristo acontece antes do estabelecimento de um reino milenar. O Senhor Jesus vem para reinar no trono de Davi, seu pai, em cumprimento às promessas feitas a Davi e a Abraão, e em cumprimento às promessas feitas a Maria, quando o anjo Gabriel apareceu a ela por ocasião da anunciação. Ele disse: o Senhor Deus lhe dará ao seu filho, aquele que há de nascer, Jesus, o trono de Davi, seu pai. Então, o Senhor Jesus volta e estabelece o seu reino em Jerusalém, numa nova época de paz e de justiça, que é enaltecida, que é mencionada pelos profetas. Os profetas falam desse período, do reino milenar de Cristo, se referindo a esse período como um período em que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E fala que o lobo andará junto com a ovelha. Fala que o leão comerá palha como o boi. Fala que as crianças brincarão junto às tocas de víboras e não haverá perigo nenhum, porque haverá paz sem fim sobre toda a terra, debaixo do cetro santo e adorável de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Nós sonhamos com o advento deste dia glorioso, quando então estaremos debaixo do governo, não de homens perversos, corruptos e maus, mas debaixo sim do reinado glorioso do Senhor dos Senhores. Depois do reino milenar, de acordo com essa concepção, nós temos o juízo final, em que os incrédulos de todas as eras serão julgados para a perdição. E depois disso, o novo céus e a nova terra, aqui sob o título eternidade, a nova criação. O Senhor Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. E Ele cria então novos céus e nova terra, e a história então termina, ou, melhor dizendo, a história começa. A história gloriosa da perenidade da glória de Deus inicia aqui neste ponto. Esta é uma concepção bastante difundida, me parece ser a concepção mais bíblica, mais adequada, ainda que ela tenha problemas, dificuldades para sanar nessa posição escatológica, mas me parece até o momento que ela é
a posição que melhor explica os diversos textos da Sagrada Escritura. Os irmãos que quiserem esse quadro podem pegar depois com os jovens que estão lá na entrada, no som ali atrás, na cabininha de som, podem pegar lá com eles. Junto com esse quadro vem também referências bíblicas também, que você pode relacionar aí aos diversos eventos. Muito bem, espero ter ajudado um pouquinho com essa cronologia. Alguns ficaram mais confusos ainda, né? Mas essa é a escatologia. A escatologia gera muitas perguntas e nem sempre fornece as respostas. Os irmãos, olhando agora para o texto de Mateus 24, gostaria que os irmãos observassem. Esse texto trata de um resumo, é um resumo da grande tribulação. Nós vemos aí o versículo 21, que não foi lido, não chegamos ainda, mas o versículo 21 denomina esse período como período da grande tribulação. O texto fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, eis aqui a designação do período, é o período da grande tribulação. E os versículos 9 até o 14 mostram um resumo desse período. Por que eu estou dizendo que é um resumo? Porque eu estou dizendo que esse trecho que nós lemos apresenta um resumo do período completo. Muito simples. No versículo 14, se os irmãos olharem, os irmãos veem a última frase do versículo 14 diz: então virá o fim. Essa expressão, então virá o fim, indica que nos versículos anteriores foram resumidos os eventos antes do fim. A expressão então virá o fim indica que nos versículos anteriores foram resumidos os eventos antes do fim. Por isso estou dizendo que é um resuminho de toda a tribulação, de todo o período da tribulação. Outra coisa, no versículo 15, que nós não vamos estudar hoje, quando o texto diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, nós vamos estudar isso dentro de algumas semanas, esta expressão, quando, pois, que aparece no início do versículo 15, indica que o escritor vai começar uma exposição mais detalhada. A expressão quando, pois, serve como um indicador de que o escritor agora vai acrescentar detalhes ao que ele falou. Por isso, os versículos 9 a 14 parecem ser um resumo de todo o período tribulacional. Notem, olhando para os versículos 9 a 14, notem as lições principais que emanam desse trecho. E eu não vou expô-las todas hoje, porque nós não teremos tempo de fazer isso. Hoje eu só vou introduzir o assunto, e se o Senhor permitir, eu vou falar do ponto 1, se o Senhor permitir. Mas não dá para falar sobre todo o trecho hoje, em hipótese alguma. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, em termos de uma visão geral da passagem, é que essa passagem traz algumas informações sobre o período tribulacional. São 3 informações. E observem os irmãos essas informações presentes aí. A primeira informação é a seguinte: como será o mundo nessa época? E a informação é a seguinte: será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. O período da grande tribulação, nesse período, o mundo será um mundo de guerra aberta contra os seguidores de Cristo. E esta lição, ainda que aponte para um período por vir, ela é extremamente salutar para nós hoje, conforme veremos. Segunda informação acerca do mundo de então. Esta informação que eu acabei de passar
ela está consubstanciada no versículo 9. O versículo 9 mostra que será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. A segunda informação, ela tem como base, ela se fundamenta nos versículos 10 a 13. E essa informação é a seguinte: será um mundo em franco declínio moral, social e espiritual. Os versículos 10 a 13 mostram isso. O mundo, no período da grande tribulação, será um mundo em declínio. Você vai dizer, é pior do que agora? Muito pior. Muito pior. Antes do reino de Cristo se estabelecer, as coisas realmente vão piorar, de acordo com o relato bíblico. É de assustar, eu sei, vamos falar sobre isso não hoje. Não teremos tempo de falar sobre isso hoje, mas será um mundo em franco declínio moral. O pecado vai se espalhar muito mais, a iniquidade vai atingir um grau tão intenso, proporções tão grandes, que o amor de muitos esfriará, existirão traições, pessoas se levantando contra seus amigos, contra os seus parentes, atacando aqueles que crerem no Evangelho, enfim, e um declínio espiritual muito intenso também pela atividade de falsos mestres. E a terceira informação que o texto nos dá, e que estudaremos na ocasião oportuna, está fundamentada no versículo 14, será um mundo indesculpável. Não haverá desculpas para a condenação deste mundo. Será um mundo indesculpável. Por quê? A indesculpabilidade dos incrédulos se baseia em diversas realidades bíblicas que não podemos enumerar agora. Mas, no texto em questão, uma delas é o fato do Evangelho ser pregado a todas as nações durante esse período. Durante o período tribulacional, o Evangelho será pregado a todas as nações. Será o período de maior expansão da mensagem cristã em toda a história da igreja. Nunca o Evangelho será tão espalhado e tão vividamente apresentado aos homens como no período tribulacional. Por isso, o mundo da época será um mundo indesculpável. Nós vamos então conhecer esse período. Eu passei essas 3 informações para os irmãos com base nos versículos que estão aqui diante de nós. E eu quero destacar aqui para os irmãos algumas realidades a título de introdução ao estudo da grande tribulação, algumas verdades importantes que eu quero destacar com os irmãos antes de entrar no próprio texto. Eu espero ajudar os irmãos fazendo essa introdução. Os irmãos devem ter ouvido falar, aqueles que estudam a escatologia cristã, aqueles que já leram coisas a respeito, os irmãos devem ter ouvido falar que o período da tribulação será dividido em 2 partes. A Bíblia fala de 7 anos de tribulação. Para que nós acompanhemos a evidência bíblica acerca disso, é preciso que nós olhemos a passagem de Daniel. Pegue a sua Bíblia, preste atenção no que eu estou falando, não se distraia para não permanecer na ignorância dessas coisas, não se distraia. Abra sua Bíblia em Daniel 9, Daniel capítulo 9. Veja, esse texto de Daniel é um texto que é fortemente associado pelos exegetas cristãos, é um texto que é fortemente associado à tribulação, a esse período que estamos estudando. Prestem atenção no que diz Daniel 9:27. O texto fala o seguinte, em Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é esse ele? Esse ele é
um príncipe que há de vir. E esse príncipe que há de vir, diz o texto, fará uma aliança. Essa aliança com muitos parece ser uma aliança com o povo judaico, o povo judeu. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E aqui, em Daniel, no capítulo 9, nós aprendemos pela leitura desse trecho todo de Daniel, que as semanas de que trata Daniel são semanas de anos, não são semanas de dias. Então, esse acordo que esse príncipe vai fazer, esse acordo que esse príncipe fará com muitos, é um acordo que vai durar, é um acordo de 7 anos. E aqui então, nós descobrimos, associando essa figura, associando esse príncipe que há de vir, com a figura do anticristo, que a tribulação, ou seja, o período em que o anticristo vai atuar de modo intenso, durará 7 anos, ou seja, uma semana de anos. Nós veremos mais evidências disso. O texto prossegue dizendo, na metade da semana, qual é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Quando chegar a metade da semana, depois de 3 anos e meio, o texto diz que esse príncipe fará cessar o sacrifício no templo. Notem, o templo foi destruído, o templo não existe mais. Como ele vai fazer cessar o sacrifício? Nós temos aqui um indício de que o templo de Jerusalém será reconstruído. E o texto prossegue, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, ele vai anular o culto judaico. Ele vai quebrar a aliança que fez no meio da semana. Ele fará uma aliança com o povo judeu e no meio do período de 7 anos, ele vai quebrar essa aliança. Não será fiel a essa aliança. E então suspenderá a adoração no templo de Jerusalém. E o texto prossegue, sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, esse príncipe que há de vir, assolando, destruindo tudo. É o período de 3 anos e meio de extrema agressão, de guerras terríveis, de muito sofrimento, de abominações terríveis no meio da tribulação. E aí o texto termina dizendo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A Bíblia diz que o anticristo vai encerrar as suas atividades quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor voltar, então ele dará cabo do anticristo. Muito bem, esse texto então mostra que a tribulação, segundo vemos aqui, vai durar uma semana de anos. 7 anos de tribulação. Mas que a ação principal do anticristo, como destruidor, como blasfemo, como inimigo do povo de Deus, começa de modo mais claro na metade da tribulação. E ele tem então 3 anos e meio de realização dessa atividade. Quando nós olhamos para Daniel 7, vire as páginas da Bíblia, volte um pouquinho. O livro de Daniel sempre é um livro consultado quando nós falamos sobre escatologia. Daniel 7 fala da segunda metade do período da tribulação. Veja o que diz Daniel 7. Daniel 7 fala de diversos impérios que se levantaram sobre a terra. E fala de um último império que se levantará ainda, que ainda não se levantou. Cada império, em Daniel 7, é representado por um animal, por uma fera. E existe um quarto animal, uma quarta fera, que é símbolo de um império que ainda não se levantou. É o império do anticristo. E o texto que está aqui em Daniel 7, 23 a 27, fala desse império. Veja o que diz o texto, observe.
Então ele disse, Daniel perguntou o que era o quarto animal, que ele viu nas suas visões. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres, era uma fera com 10 chifres, correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. São detalhes sobre o que acontecerá na política nesse tempo. Esse grande império envolverá a coalizão de 10 reinos, mas um rei derrubará 3 e tomará o lugar deles. Ele é representado por um chifre. O versículo 25 fala o que esse rei, que vai abater outros 3 reis, vai fazer. Versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é esse rei? Quem é esse rei que vai abater 3 reis e vai proferir palavras contra o Altíssimo? Nós sabemos quem é. Esse rei que abaterá 3 reis e será o maior governante desse império que há de vir é o Anticristo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Magoar aqui não é falar mal, não é fazer fofoca. Magoar aqui é ferir, é matar, é perseguir, é gerar sofrimento para eles. O Anticristo trará grande sofrimento contra os santos e cuidará de mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar os costumes judaicos e a lei judaica. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele terá vitória sobre os santos. Ele matará os que crerem em Cristo. E o texto diz que ele fará isso por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui, cada tempo é 1 ano. Ele então fará isso por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. E o texto prossegue dizendo, mas depois se assentará o tribunal para lhe dar o domínio, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Logo depois do domínio desse império, sob o governo desse rei assassino, que proferirá blasfêmias contra o Altíssimo e perseguirá os santos, o reino será do Senhor e dos seus servos. Mas o Anticristo dominará sobre eles e os matará durante 3 anos e meio. Desses 7 anos, metades estão reservados para o sofrimento do povo de Deus durante esse período. Abra sua Bíblia também em Apocalipse 11. Vamos conhecer melhor esse período terrível que há de vir. Apocalipse 11 fala desse período que há de vir. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Apocalipse 11 dá mais informações, dá mais detalhes sobre a grande tribulação e sobre esse período de 3 anos e meio, um período terrível de sofrimento, um período terrível de perseguição, em que o Anticristo vai dominar sobre todo o mundo. Veja o que diz Apocalipse 11. Você tem aqui em Apocalipse 11 várias informações sobre esse período. Diz assim, as visões de João. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças. Está falando do templo em Jerusalém. Porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa.
42 meses. Quanto dá isso em anos? Quanto? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Mais uma vez aparece aqui essa porção de tempo. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quanto dá 1260 dias? 3 anos e meio. Pode pegar a calculadora e fazer as contas aí. E você consegue chegar a 3 anos e meio se você dividir 1260 dias por 360, que é o ano que deve ser, que é o número de dias do ano judaico. Versículo 4. Sobre as 2 testemunhas que surgirão e se levantarão nesse tempo. Nós não sabemos quem são essas 2 testemunhas. Não sabemos se são personagens do Antigo Testamento redivivos, mas o texto fala dessas 2 testemunhas. E o texto prossegue falando o que acontecerá com elas durante esse período da tribulação. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vejam, se alguém pretende causar-lhes dano, se alguém quiser prejudicá-las, sai fogo da sua boca. Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Terrível isso, não? O que significa isso? Significa que elas têm o poder de matar, pela palavra talvez. Falando, elas matam. São 2 testemunhas de Deus, com poderes grandiosos que Deus lhes dará. Prossiga a leitura. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. A grande tribulação vai ser um tempo de muito sofrimento sobre os homens da terra. E parte desse sofrimento será causado por essas 2 testemunhas que vão realizar essas coisas como instrumentos do juízo de Deus. Veja o versículo 7. É claro que essas 2 testemunhas não serão muito populares, é evidente. Aliás, servos de Deus populares, desconfie deles. Não houve nenhum servo de Deus na história humana que foi popular. Não houve nenhum servo de Deus que aparecia na televisão dançando musiquinhas para alegrar o povo, né, cantando lá músicas lá para animar a multidão. Isso nunca existiu na história humana. Na história humana, as testemunhas de Deus, elas anunciaram sempre mensagens difíceis do povo entender, ou na verdade fáceis de entender, mas difíceis do povo aceitar, e por isso foram odiadas pelo mundo. Não há nenhum profeta super pop na Bíblia, não existe isso. Todos eles foram mortos, todos foram martirizados. Os apóstolos, os profetas, não há mensageiros de Deus aplaudidos pelo mundo. Se você conhece algum, fuja dele, porque na realidade é um servo de Satanás travestido de apóstolo de Cristo. Veja no versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui aparece, é mencionada aqui, a figura da besta. Mas por que ela é chamada de besta? Será que é uma pessoa com pouca inteligência? Por que não chama de anta? Enfim, se é uma besta também é uma anta? Não é o caso aqui. Né? Não é o caso, não é uma pessoa sem inteligência. Você não pode mudar de besta para anta ou coisa assim. Né? Na realidade, quando fala de uma besta aqui, é uma tradução não muito feliz, você pode traduzir aqui como uma fera, um monstro. Uma fera, um monstro, você pode traduzir aqui. Essa fera que surge do abismo pelejará contra elas, atacará as 2 testemunhas, e as vencerá e matará. E o cadáver delas, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o seu Senhor foi crucificado. As duas testemunhas terão seus corpos jogados ali na praça e permanecerão ali e não serão sepultadas. Então muitos dentre os povos, vejam a popularidade desses dois homens. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Alegria em todos, porque as 2 testemunhas foram mortas. Eu, quando lia esse texto em anos passados, eu pensava o seguinte, eu pensava assim, acho que realmente os homens daqueles dias serão muito maus e insensíveis, porque mesmo quando alguém ruim morre, fazer festa é muita insensibilidade. Mesmo quando um bandido morre, quando um inimigo da sociedade morre, nós não fazemos festa. Nós talvez sintamos um pouco de alívio, alguns, né? Meu pai era policial e uma vez ele foi dar a notícia para uma senhora de que o filho dela tinha morrido num tiroteio com a polícia, e quando ele deu a notícia, ele disse, olha, o filho da senhora, num confronto conosco, ele faleceu. Ela disse, graças a Deus. A mãe dele. Isso nos choca. Alguém se alegrar porque um bandido, mesmo o pior canalha, o maior facínora, ser morto, isso nos comove, nos deixa incomodados com uma tragédia como essa. Então, eu lendo esse texto, eu ficava imaginando, como será possível isso? Fazerem festas, trocarem presentes. Pode. Os irmãos talvez devem se lembrar o que aconteceu nos Estados Unidos, quando mataram Osama Bin Laden. Lembra o que fizeram nas praças? Os jovens se reuniram em Nova York, no centro de Nova York, naquelas regiões mais populares. Sabe o que os jovens faziam? Ali, dançavam e cantavam, vibravam, porque Osama Bin Laden tinha sido morto. Claro, Osama Bin Laden é um terrorista terrível, mas é estranho isso, essa postura de insensibilidade diante da morte de um ser humano. Então, quando nós vemos um quadro desse nos dias modernos, como que índios selvagens dançando porque alguém morreu, porque o inimigo morreu, então eu vejo este quadro e percebo que isso realmente é perfeitamente possível. As 2 testemunhas mortas ali na praça, e os povos todos comemorando e trocando presentes. Esse será o tempo da grande tribulação. Vejam, no entanto, o que diz o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Vejam que coisas horríveis acontecendo. É o período da grande tribulação. Nunca o mundo viu nada igual. Nunca o mundo verá nada igual. Vire as páginas da sua Bíblia. Aproxime-se do capítulo 13. Veja. Eu sei que eu posso cansar os irmãos com essas informações, mas eu vou cansar mesmo. Não faz mal. Vou cansá-los com a verdade. Permitam-me cansá-los com a verdade. Permitam-me fazer isso. Permitam-me ter a honra de cansá-los com a sã doutrina. É uma honra para mim cansá-los com isso. Permitam-me incomodá-los com a sã doutrina. Eu quero ter o prazer
de incomodá-los. Não é prazer, seria muita maldade falar prazer. Mas eu quero ter a honra de incomodá-los com a sã doutrina, de cansá-los com a sã doutrina, de embriagá-los com a sã doutrina. Porque os irmãos têm que estar preparados para o advento do mal. Porque ainda que nós talvez não passemos por esse período, o fato é que, João diz, muitos anticristos têm saído pelo mundo, e nós temos visto expressões próximas da ação do mal, nesse formato, espalhadas por aí e ao nosso redor. Nós temos que conhecer como o mal age, como o mal se comporta, em que o mal se deleita, quais são os seus limites ou as suas ausências de limites, para que estejamos preparados na guerra que temos contra o mal. Vejam então o capítulo 13 do Apocalipse, e os irmãos verão aqui, mais uma vez, a fera. Veja o que diz o capítulo 13, veja o versículo 1, diz assim: vi emergir do mar uma fera, ou uma besta, diz mais uma vez aqui, eu não gosto dessa palavra, besta. Fera. Vi emergir do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. É a besta aqui. O texto prossegue: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Os alunos da classe de novos membros sabem quem é o dragão, porque nós estudamos hoje no capítulo 12 o dragão, o grande dragão. Não é nome de filme japonês, não. O grande dragão não é nenhum Shaolin, não. Aqui o grande dragão é um grande lagarto. Por que ele é chamado assim de dragão? Porque ele é feroz e indomável. E a Bíblia chama, no capítulo 12, Satanás de dragão. Ele é feroz, ele é cruel, ele é indomável. E aqui ele aparece novamente. E deu-lhe o dragão, o diabo deu-lhe o seu poder. A besta, o anticristo, será um homem cheio do poder de Satanás. Ele fará grandes milagres, grandes milagres. O povo de Deus de verdade não é afeiçoado a milagres, mas os incrédulos são. Os incrédulos seguem quem faz milagres. Eles são atraídos por isso. Eles não avaliam a mensagem da pessoa, não avaliam a origem da pessoa. Eles olham só os milagres. Não importa o que a pessoa diga, eles querem ver os milagres. E Satanás usará isso. Satanás fará com que o seu homem, o seu escolhido, o anticristo, a fera, a besta, seja revestido pelo poder dele, do grande dragão. E o texto diz: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Algo acontecerá, não sabemos, mas este homem sofrerá talvez um atentado, nós não sabemos, mas será algo muito grave, uma ferida mortal, um golpe terrível, que ninguém poderia sobreviver a esse golpe, um golpe mortal, mas ele não vai morrer. E quando os homens do mundo todo perceberem que ele não morreu, ficarão admirados, e dirão: ele é divino, ele é divino, ele é um Deus. E vão segui-lo, diz o texto, seguirão a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. É a besta, é a fera, atuando na grande tribulação. Versículo 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É um governo mundial. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. É o juízo de Deus contra os perseguidores do povo de Deus. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 11. Vi ainda outra besta. Há agora uma outra fera que aparece aqui. É o falso profeta. É o auxiliar da besta, da primeira besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse é o perigo dos falsos profetas. Eles parecem cordeiros, mas quando abrem a boca, quem tem percepção das coisas sabe que são dragões. Mas parece cordeiro. Mas quando abre a boca, você vê que é dragão. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus, para saber distinguir os cordeiros verdadeiros daqueles que na verdade são dragões. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Dias inigualáveis estão por vir. Domínio mundial sob o governo de um servo de Satanás, energizado por ele, capaz de fazer grandes milagres e levar o mundo inteiro após si. E todos adorarão esse homem. Todos vão adorá-lo como Deus. E ele fará milagres grandiosos. E perseguirá os santos. E matará os santos de Deus. Querem aprender mais sobre esse homem? A Bíblia fala mais sobre ele. Ele aparecerá um dia neste mundo e fará todas essas coisas. Nós temos que saber essas coisas para não sermos enganados por falsas doutrinas, por pessoas que aparecem por aí ensinando mentiras. Há um texto em 2 aos Tessalonicenses 2 que fala sobre este homem mais uma vez. Vejam esse texto, 2 aos Tessalonicenses. Eu não comecei a pregar em Mateus 24 ainda não. Estou só aquecendo, só aquecimento. Estou brincando com os irmãos, não vou fazer isso com os irmãos não. Mas eu quero que os irmãos conheçam esse período com mais exatidão. 2 aos Tessalonicenses 2, veja o que o apóstolo Paulo fala sobre essa figura. Veja o que diz o texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Irmãos, sempre aparece alguém anunciando que o mundo vai acabar. Sempre. Um pouco tempo atrás aí teve 2012, não ia ser o fim do mundo, não ia ser? Em outubro de 2012 ia ser o fim do mundo. E tem crente com medo. Ai, vai que é mesmo.
Deixa eu tirar todo o meu dinheiro da poupança e gastar tudo logo, porque vai que 2012 é o marco final. E muitos crentes se assustam com essas superstições, com essas tolices. Em Tessalônica parece que isso estava acontecendo. Então o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo para orientar os irmãos para que não fossem enganados. Não se deixe enganar por essas tolices. Veja o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Aqui está ele de novo. Aqui aparece ele novamente. Aqui ele é chamado de homem da iniquidade. O filho da perdição é um homem, é um personagem que surgirá. E vejam, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Sabeis o que o detém. Paulo fala isso. Os tessalonicenses sabiam, nós não sabemos. E Paulo esteve com eles e falou, mas ele não menciona o que é que o detém aqui. Nós não sabemos o que é. 7. Com efeito, na verdade, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito que move o anticristo já está em atividade. Já estava em atividade nos dias de Paulo e está em atividade até hoje. Fiquem atentos. O espírito que atuará no anticristo já está em atuação, já está em operação. Esse espírito, esse mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que nós não sabemos o que é ou quem é. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, grandes milagres. 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. O texto fala que há uma punição para quem não crê em Cristo. Qual é essa punição? Nós sabemos que quem não crê em Cristo está condenado ao inferno. Nós sabemos isso. Mas esse texto fala de uma outra punição. Ele fala, nesse texto, que uma outra punição para quem rejeita o Filho é fazer com que a pessoa passe a acreditar em mentiras. Ele segue as mentiras. Talvez a maior desgraça, talvez o maior castigo nesta vida para os incrédulos é que Deus muitas vezes os pune com uma mente que acredita só em mentiras. Aparecem falsos mestres, eles creem nos falsos mestres. Aparecem vãs filosofias, eles creem nas vãs filosofias. Aparecem invenções, as mais absurdas, contrárias à palavra de Deus. Eles creem nessas invenções. E o fato de darem crédito a essas mentiras todas já é uma punição de Deus pela sua incredulidade em face do Evangelho. É assim que Deus pune muitas vezes os homens. Você não crê no Evangelho? Pois bem, então você crerá em qualquer coisa. Você não crê na única verdade? Pois bem, então você crerá em todas as mentiras. Não brinque com o Evangelho de Deus. Não brinque.
A análise dessas coisas mostra que a rejeição do Evangelho é trágica em todos os aspectos, aqui e para sempre. Irmãos, nós vimos essas informações bíblicas, os irmãos leram vários textos comigo hoje, né? Até perdi a conta de quantos textos vocês leram comigo hoje aqui, né? E eu não falei de Mateus 24. Então eu vou falar na semana que vem, porque hoje eu vou me delongar muito se eu falar hoje sobre Mateus 24. Mas observem o seguinte, antes de nós encerrarmos agora, vamos encerrar agora, antes de nós encerrarmos, nós então vamos nos aproximar, recordando os irmãos se recordem disso, nós vamos nos aproximar de Mateus 24 com essas informações em mente. Os versículos 9 a 14 apresentam um resumo de tudo isso que falamos. Todas essas tragédias, todos esses tumultos, toda essa turbulência, toda a dinâmica terrível que essa figura horrível vai trazer ao mundo. Todos esses episódios que praticamente assistimos aqui, enquanto líamos, as figuras iam surgindo na nossa cabeça. Tudo isso está resumido nos versículos de Mateus 24 que nós lemos, versículos 9 a 14. Tudo está resumido ali. E nós então vamos nos aproximar desse parágrafo, desse resumo, lembrando dessas coisas todas na próxima oportunidade que formos falar. Os irmãos vão se aproximar do texto lembrando que o texto, por ser um resumo, nem de longe descreve com precisão as coisas terríveis que estarão acontecendo naquele período. Mas o texto revela pelo menos 3 realidades sobre o mundo da época. Será um mundo de guerra aberta contra os seguidores de Cristo. Vai ser assim. Este mundo que descrevemos agora, com essa figura horrível operando, será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. E veremos isso no próximo domingo. Será um mundo em franco declínio moral, social e espiritual. Queda após queda. Um declínio cada vez mais intenso em todos os campos. E será um mundo indesculpável, porque o Evangelho será pregado às pessoas. Mas as pessoas rejeitarão, ainda que, como veremos, haverá um grande número de conversões por esse tempo. Uns vão dizer, pastor, eu estou com um pouquinho de medo agora, porque esse sermão que fala de feras e bestas e coisas assim, e bestas com vários chifres e dragões, não é exatamente o sermão que eu queria escutar hoje, né? Amanhã eu tenho que enfrentar a semana e o meu chefe já é um dragão, né? Sem falar do outro chefe que também é uma besta. Então eu não sei como eu vou enfrentar a semana com a cabeça tão cheia de dragões e bestas agora. Realmente, eu sei que essas coisas todas não promovem a gente aquele conforto que nós gostaríamos que provocasse. Mas o que eu quero destacar para os irmãos antes de nós sairmos é que tudo isso que foi exposto aqui tem uma tônica, tem uma perspectiva em que isso pode ser olhado, que é uma perspectiva de consolo, uma perspectiva de paz para todos nós. Quando a Bíblia narra tudo isso, a Bíblia narra toda a intensidade do mal, o mal no seu apogeu, o mal na sua expressão mais elevada, mais suprema, o zênite da maldade, o zênite da atuação satânica, diabólica. Quando a Escritura narra tudo isso,
A Escritura não narra tudo isso só para satisfazer a nossa curiosidade. A Escritura narra tudo isso para mostrar que estamos num mundo em que um dia, enfim, o mal será julgado. Todo sofrimento, toda injustiça, toda maldade, todos os gestos realizados com o afã, com o objetivo de ferir os filhos de Deus, todas as palavras ditas com o objetivo de zombar do povo santo, de ferir o povo santo, de promover sofrimento sobre o povo santo, tudo, toda espécie de mal, toda expressão de injustiça, de maldade, de zombaria, de crueldade contra o povo de Cristo, um dia, tudo isso será punido e terá fim. Irmãos, há uma medida de maldade que ainda não se completou. Há uma medida de iniquidade que está se enchendo aos poucos. Há um índice de crueldade, de injustiça, de incredulidade, de imoralidade, de tudo que há de mal que está se enchendo aos poucos. E os textos que nós lemos mostram o tempo em que essa medida de iniquidade vai chegar ao ponto de transbordar. E quando isso acontecer, o Senhor se levantará e dirá: basta. Que venha então o mal. Continue o ímpio na sua impiedade. Continue. Continue o perverso na sua perversidade. Continue. Continue. Porque a medida está se enchendo. E sabemos que quando ela chegar ao seu ápice, o Senhor há de interferir. E quando Ele interferir, Ele dará cabo de toda iniquidade, de toda maldade. Que venha então, encham a medida. Venham inimigos da fé. Venham assassinos do povo de Deus. Venham perversos perseguidores do Senhor. Venham ateus incrédulos, cruéis, zombadores, caluniadores. Venham, pisoteiem o povo de Deus. Zombem deles, façam-nos chorar. E assim, encham a medida de iniquidade. Encham essa medida depressa. Porque quando essa medida estiver transbordando, o Senhor se levantará e nos livrará. Depois da noite escura haverá um amanhecer. Que venha a noite então. Que venha a madrugada. Que venha a escuridão. Depressa, que venha. Porque depois dela haverá um alvorecer glorioso e sem fim. Um alvorecer que nunca vai terminar. Oremos, suplicando que o dia do Senhor venha. Vamos orar juntos dizendo o seguinte hoje: vem, Senhor Jesus. Nós falamos isso hoje cedo, na ceia. Vamos orar juntos de novo agora, todos juntos. Não é costume as igrejas tradicionais todo mundo orar em voz alta ao mesmo tempo. Mas nós vamos orar em voz alta ao mesmo tempo, dizendo a mesma frase ao Senhor. É uma oração que vamos fazer agora. Eu vou encerrar esse sermão com esta oração, junto com vocês. Todos vocês, dizendo juntos comigo: vem, Senhor Jesus. Coloque seu coração nisso. É uma súplica de todo o coração. Esqueça tudo agora. Volte os seus olhos aos céus. Derrame seu coração diante do trono da graça agora. Derrame seu coração diante desse trono. Suplique a Deus agora com inteireza de coração: vem, Senhor Jesus. Vamos todos clamar ao Senhor agora, juntos. Você que ama a sua vinda. Você que está cansado do mal neste mundo. Você que sabe que há uma esperança na manhã depois do zênite da maldade. Ore agora, juntos comigo, em voz alta, todos. Diga ao Senhor: vem, Senhor Jesus.
todos. Vem, Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a se pôr em pé, vamos cantar o hino Já refugie a glória eterna de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, estamos encerrando o culto. Aí no seu boletim você tem alguns avisos. Eu quero destacar alguns aqui, bem rapidinho, antes do pós-lúdio, para que os irmãos não esqueçam. Fiquem atentos para o aviso que está na parte central do boletim. É o último aviso, intitulado Convocação. Você que é membro da igreja ou está na classe de novos membros, nós teremos uma reunião no dia 8 de junho, logo após o culto da manhã. É uma reunião aqui, fechada, portas fechadas. Nós temos que tratar da pureza da nossa igreja. Nossa igreja tem que ser purificada
quando há pecado obstinado, nós temos que tratar disso. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda a massa toda. Então nós temos que remover do nosso meio o fermento do pecado. E faremos isso numa reunião disciplinar no próximo dia 8. Os irmãos, membros da igreja, por favor, estejam presentes. Os alunos da classe de novos membros também. Não é uma reunião administrativa, é uma reunião espiritual, em que estaremos aqui diante do Senhor, zelando pela pureza do seu povo. Então venha, os que têm dúvida se devem participar ou não, podem me perguntar e eu direi a você se você